Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Café FM. Nessa quinta-feira, agora pela manhã, estamos mais uma vez no microfone dessa emissora para o Estação Rural. O nosso abraço hoje vai para Osmar Rosa, sua esposa Aparecida, sua filha Natane Lohana Chayenne, que se dedicam à formação de mudas de café. A Natane, inclusive, está na feira toda semana, Espera Feliz, fazendo um delicioso pastel com caldo de cana. Então, o nosso abraço vai para todos os produtores dessa região. Nessa semana que passou, os contratos da Bolsa de Nova York para entrega em julho, apesar da forte queda na sexta-feira, subiram no somatório da semana 410 pontos, ou 5,42 dólares. O dólar oscilou muito, apresentando uma alta de 1,6%. No dia 24/5 estava 5,159 e no dia 31, 5,251. Com alta conjugada na bolsa e no dólar, não deixamos de ter alta em reais na bolsa. Dia 24, café a 1.492 e no dia 31, 1.544. Em 3 semanas consecutivas, tivemos alta no café na bolsa de 2.120 pontos. 410 nessa semana, 1.165 na semana passada e 545 na semana anterior à passada. Continuam as preocupações com estoques globais baixos e seguidos os problemas com a produção de praticamente todos os países produtores de café. Em um cenário de consumo mundial crescente, a primeira frente fria mais forte desse ano, que chegou sobre o sul e sudeste brasileiro nesse final de maio, alertou os operadores sobre a permanência dos riscos climáticos enfrentados pelos cafezais brasileiros, maior produtor mundial de café. Essa semana passada, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de café do mundo, relatou que o Brasil vai produzir 69 milhões de sacas. A nossa levantadora oficial, a Conab, disse que o Brasil vai produzir 59 milhões. Então, é 10 milhões a mais que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocou. É lógico que os Estados Unidos têm interesse de botar uma produção alta para diminuir o preço do café. A verdade é que ninguém acredita nesses números mais, não. A verdade é que os estoques mundiais estão baixos, o consumo está subindo. Se acreditasse mesmo, o café ia cair de preço, né? Então, é isso aí. Na Indonésia, a seca no país piorou entre janeiro e março deste ano. Como resultado, as projeções para as produções da Indonésia passaram a indicar uma colheita de 6 milhões de sacas, igual ao resultado de 2023, e insuficiente para abastecer a demanda da Indonésia, do país e de seus compradores na Ásia. A Indonésia chegou a colher 12 milhões em 2021. Olha a queda que aconteceu na produção. Com a queda forte de hoje em Nova York e Londres, os compradores diminuíram o valor das ofertas no mercado físico brasileiro. Na prática, nosso mercado físico não abriu nesse dia pós-feriado. Não apareceram vendedores nas bases oferecidas pelos compradores. Estamos na entre-safra e é pequeno o volume de café da safra que está terminando ainda em mãos de produtores. A colheita da nova safra 2024-2025 avança, mas ainda são poucos os lotes 2024-2025 oferecidos ao mercado. Os cafeicultores estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício. No mercado regional, na semana passada, o café acabou subindo em torno de 40 a 50 reais por saca. Então, na média dos vários compradores na região, nós tivemos assim, na média, café duro 1.200 e café Rio 1.100 reais por saca.
Já agora, segunda e terça-feira, tivemos mais alta na Bolsa de Nova York. Então, se nós observarmos os compradores da região, eles estão aí com preço um pouco maior, uns 20, 30 reais por saca em relação ao que era a semana passada. É o seguinte, agora a colheita está em pleno andamento, o pessoal está colhendo bem café, o café madurou bem, aquela quantidade doida de verde que tinha sumiu. Nós mesmos acompanhamos lá uma pequena propriedade, tem os meeiros lá, um meeiro começou a colher ontem. Então ele mais os 2 filhos dele, com uma máquina só derriçando café, colheram 50 medidas de 65 litros. É uma quantidade muito boa. Quando a gente vê uma colheita desse tamanho, é sinal que o café tem muito café. Se tivesse pouco, não dava isso. Agora, você vê a dificuldade da lavoura. É uma lavoura fechada, aquelas lavouras que fica igual um túnel por baixo dela, produção só na copa, alta, mas não significa que um café que produz só na copa, ele dá pouco café. Ele pode dar muito, igual essa lavoura que deve dar 2.000 covas, meio hectare, deve dar 40 sacas em 2.000 covas, ou seja, 80 sacas por hectare. Por que que dá bem? Essa copa ela tem uma quantidade muito grande de ramo, e aí ela produz muito. E outra coisa também, a facilidade da derriça do café é por causa da maturação. Esse café está com 65% de café boia, né? Aquele café murcho, 65%. 5% só de café verde e 30% de café cereja, café maduro. Então, é muito fácil você, com essas mãozinhas milagrosas que nós temos, derrubar esse café. Essas mãozinhas realmente são milagrosas, porque se nós não tivéssemos isso aí, nós não teríamos a cafeicultura que nós temos aí. Poderíamos ter, mas poderia ter muito menos. Olha a facilidade, ela facilita para colher lavoura velha, lavoura fechada mesmo, derruba o café e tem um rendimento muito grande. Então é isso aí, o pessoal está em plena colheita. O rendimento, a gente vai ver o rendimento só a hora que o pessoal começar a limpar. Aí eu limpei de tantas medidas, deu peneira tal, tanto, só que a medida do pessoal não é uma medida certa não. É saco de treliça, saco de adubo, saco de ureia, não sabe direito quanto tem. O ideal é ter uma medida assim, feito na serralheria, feito na marcenaria, uma área quadrada, com as dimensões todas certas, para nós realmente sabermos uma medida certa. Agora, uma coisa que nós devemos falar mais uma vez, porque a época certa agora de falar é a amostragem de solo. O período de setembro a março é aquele onde nós realizamos as práticas de nutrição do cafeeiro, através de correções e adubação de solo e via foliar. O cafezal exige inúmeros nutrientes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses vêm de graça da água e do ar do solo. NPK mais enxofre, aí é fornecido através dos adubos NPK, por exemplo, adubo 25-20, 25-15. O cálcio e o magnésio que são fornecidos através dos calcários. O que o calcário tem? Ele tem cálcio e magnésio, que tem dupla finalidade o calcário, fornecer esses dois nutrientes, além de eliminar o alumínio tóxico. O solo tem alumínio, que ele é tóxico às raízes, onde tem muito alumínio a raiz não cresce, e também o calcário corrige o pH, onde com o pH bem corrigido, o aproveitamento dos adubos é muito maior do que num solo mal corrigido. E também temos aqueles micronutrientes exigidos em pequenas quantidades, como zinco, boro e cobre, que muitas vezes são fornecidos via foliar. Então essa questão do calcário é muito importante, porque você
colocar adubo num terreno que não está corrigido é a mesma coisa de botar o indivíduo para almoçar, botar uma porção de comida na mesa e amarrar o camarada. Ele vê aquilo tudo, mas não pode aproveitar. As adubações no solo devem ser feitas em 3 parcelas, início de novembro, final de dezembro e meado de fevereiro. Os adubos nos solos não têm aproveitamento 100%. O nitrogênio aproveita 50 a 70, o fósforo de 30 a 50. O nitrogênio, as perdas é por volatilização, quer dizer, ele evapora. Agora depende muito da fonte utilizada. O fósforo já é por fixação, ele é fixado no solo. Nós tivemos aqui, quando se usou nitrato de amônio, a produtividade foi 49%. 49 sacos por hectare. Sulfato de amônio, 47,7. E ureia, 43,9. Testemunha, 30,2. Nós temos também aqueles adubos que são usados numa só adubação. É uma tecnologia que permite que o adubo vai soltando o nutriente devagar e a planta aproveitando ele durante o ciclo. Existem vários tipos de adubo dessa condição. Nós sabemos que a avicultura sempre passa por período crítico, onde os preços baixos e os produtores descuidam nos tratos de suas lavouras. Nesse período crítico, o produtor não deve cortar os gastos, mas racionalizar os mesmos. Ele deve sobreviver nas adversidades para usufruir depois das vacas gordas. Nós sabemos que alguns anos atrás passamos por um período difícil. Eu falo assim, 18, 19 e 20, uma época difícil de café. Então aqueles produtores que investiram nessa época, eles estão colhendo agora e aproveitando esse período bom que eu acho que nós temos. Esse preço do café, ele é muito bom. E ainda mais importante é a questão do preço dos adubos e dos insumos. Hoje um adubo aí está 120, já teve 250 3 anos atrás. Você pegava um galão de Roundup de 20 litros, R$2.000, hoje está R$400. Então isso está muito favorável. Então o produtor, ele nunca deve, tá favorável, então vamos botar adubo adoidado. Não precisa fazer análise de solo. Não é assim não, né? Porque nós devemos ter uma produtividade boa. É importante a amostragem de solo, a sua análise e uma recomendação técnica. Quem faz, continua fazendo. Quem não faz, passa a fazê-lo. Uma análise completa hoje em dia fica em R$48. Determina todos os macro e micronutrientes, matéria orgânica e fósforo remanescente. Deve ser bem retirada, pois uma amostra mal retirada vai ter um resultado errado e a recomendação errada, por mais capacitado que seja o agrônomo que fez essa recomendação. A economia é feita de várias maneiras. O aproveitamento nesses períodos de crise. Quer dizer, o solo tem as suas reservas lá, que às vezes a reserva que o solo tem é suficiente para suprir a lavoura no ano. Por que nós vamos botar se ele é suficiente? Então aí vamos poder retirar aqueles nutrientes que estão em excesso. Agora, também é a promoção do equilíbrio nutricional. Muitas das vezes, uma grande quantidade de adubo não é o suficiente. Às vezes, uma quantidade menor e mais equilibrada é melhor do que uma grande quantidade de adubo e desequilibrada. Existe equilíbrio entre os nutrientes no solo. Também é proporcionado pela melhoria da produtividade da lavoura diante de uma nutrição adequada, corrigindo as faltas e excessos. Com maior produção, os custos da saca ficam reduzidos. Como retirar? Como nós falamos, o produtor não pode terceirizar essa retirada de solo. Tem esses técnicos, essas
firma aí vendedora que chega lá, não, pode deixar, nós vai lá, tira a amostra de terra, nós tira por nossa conta, traz o resultado. Retirar a amostra de solo não é fácil, não. Retirar até que é fácil, chega lá, arruma as terras lá, põe dentro de uma sacola e pronto. Agora, vai retirar como deve ser retirado, representando a área, é muito trabalhoso, não é fácil, não. Então, o cara que faz pedido, ele não vai perder lá um dia inteiro para retirar a amostra de solo, não. Época: 2 meses depois da última adubação, para que não haja interferência de adubo recém-aplicado. Então agora é uma época boa para retirar as amostras de solo. Boa por quê? Não tem interferência da última adubação e é uma época própria, porque saber o que você tem no solo, para você ter um planejamento de adubação antecipado, para ver o que você vai fazer com o café que você colheu, com o preço, como é que você vai comprar esse adubo, quais os adubos que você vai comprar e tudo em tempo oportuno. Seleção das áreas, dividir em áreas homogêneas. Então, essas áreas homogêneas é o seguinte: uma área da grota é uma área do alto do morro, outra da encosta, do espigão. Muitos dividem assim pelo meieiro Sebastião, meieiro Antônio, meieiro Francisco, e divide essas áreas. Aí ele, uma vez dividido, selecionado essas áreas, ele vai caminhar em zigue-zague, retirando 15 a 20 motos por área, até compor a amostra completa. O que você vai fazer? Limpe o local, tirando folhas secas e mato superficial. Não deve raspar a terra gorda, porque ali está a fertilidade maior do solo. Faça uma cova de 20 centímetros de profundidade. Acerte uma das paredes da cova, deixando a prumo. Faça esse acerto com a cavadeira reta, retirando e pondo de lado a terra que caiu dentro da cova. Corte na parede a prumo uma fatia de cima e embaixo, como se estivesse cortando um bolo. Aí pega um punhado de terra que caiu depois desse corte no fundo da cova e põe numa sacola ou num balde. Misture todas as amostras simples, retiradas em cada talhão. Retire um meio quilo, coloque numa sacola limpa e mande para o laboratório. Antes deve identificar a amostra, o nome, a área, a propriedade, o município, tudo isso. Existem trados também para retirar a amostra, tem trado holandês, e tem esses trados feitos com escapamento de moto, né, onde o indivíduo faz esse estrado e tira essas amostras de solo. Aqui na região, para encaminhar essas amostras de solo, o indivíduo vai nessas empresas aí, Cocafé e todas elas, Casa da Lavoura, e leva as amostras lá, que eles acabam encaminhando, certo? Encaminhando essa amostra para vocês. Agora tem a possibilidade de também ir no Laboratório São Lourenço. O Laboratório São Lourenço é o laboratório da linha humana, que faz exame de soro, exame de sangue, exame de urina, tudo isso. E ele tem também um laboratório da empresa, que é o Laboratório Água Limpa, em Moaçu. Então você entrega lá, paga R$ 48, e eles mandam para você, não tem frete, não tem nada. Você dá um contato lá e você recebe o resultado via WhatsApp, e-mail ou outro qualquer. Então é muito importante essa coisa toda, certo? Nós vamos ter, eu acredito, uma época boa de preço de café. Depois vai cair de novo. Por quê? Tem alguém desanimado em cuidar de café hoje em dia? Não tem ninguém no mundo inteiro, todo mundo está animado. Aí todo mundo anima, cuida do café, a produção cai, e a produção cresce e o preço cai. Mas nós temos que aproveitar essa época agora, que depois nós vamos ter outro. Nós esperamos que essa época seja mais longa possível, 2, 3 anos, tá? Agora, tudo isso aí que nós fala depende de um negócio chamado clima. O Brasil, por exemplo, tem caixa para dar uma produção muito grande, até 80 milhões de saca. Tem um parque cafeiro muito grande, assim, lavoura 2 anos, 3 anos, 4 anos, que dá muito café. Agora isso vai depender do clima. E se passar o laninha e não chover, é tanta coisa, né?
que pode acontecer, que nós temos que aguardar. Agora, vamos aproveitar esse momento agora, certo? Que é muito bom. Então, todo produtor, aquele que está com a vida organizada, continua organizado. E aquele que não está tão bem organizado, é oportunidade dele organizar a sua vida. Certo? Então, vamos lá. Um abraço a todo mundo. Que Deus os proteja, né? No seu trabalho aí. Desejo a todos os produtores rurais esperafelicenses que Deus os abençoe rica e abundantemente a cada dia das suas vidas, em nome de Jesus. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.